Olá, amores! A aula hoje é sobre o multiculturalismo. Não é um tema difícil, mas também não chega a ser tão fácil, mas é muito importante, porque o multiculturalismo ele é a expressão, a concretização do internacionalismo, do liberalismo no plano moral. Nossa, ficou muita informação, né? Então vamos lá. Internacionalismo significa que o multiculturalismo é algo que está presente num plano internacional. Toda vez que vocês tiverem a dificuldade de entender o que é nacional e internacional, é só lembrar da imprensa, dos noticiários, das informações veiculadas pelos meios de comunicação. Por exemplo, um problema muito sério no território brasileiro, ele pode ser veiculado, ele pode ser noticiado pela imprensa nacional, como por exemplo a Rede Globo, o SBT, a Record, a Folha de São Paulo, ou ele pode ser veiculado não somente pela imprensa nacional, e também pela imprensa internacional, como é o que acontece atualmente com a destruição da Amazônia, né? Então toda vez que vocês pensarem em um internacionalismo, é só vocês se lembrarem que existe uma imprensa internacional e uma imprensa nacional. Vamos supor que a Amazônia estivesse sendo destruída e a imprensa nacional não desse muita importância a isso. Como que está acontecendo hoje no Amapá? Né, que eles estão passando o maior sufoco lá sem luz, com problema de alimentação, já foi declarado estado de calamidade pública, e a imprensa nacional parece não dar muita importância a isso. Vamos supor que a imprensa internacional julgasse muito grave o que está acontecendo no Amapá. Então, seria algo de maior proporção, mais pessoas ficariam sabendo disso. Então, falar sobre multiculturalismo significa falar sobre uma proposta moral num plano internacional. Agora temos mais um termo para entendermos: moralidade. Normas morais são aquelas construídas no convívio humano. Quando as pessoas se comunicam, elas constroem visões de mundo, interpretações da realidade. Algumas são escritas, que é o que a gente chama de norma jurídica, estão registradas na letra da lei, e as normas morais não são registradas por escrito. Então tudo aquilo que é construído, que nos dá um norte, que diz como nós devemos nos comportar, o que nós podemos falar, o que não podemos falar, como devemos agir, estando escrito é norma jurídica, não estando escrito é norma moral. Um exemplo de norma moral é a educação das crianças, né? É muito comum que quando chega na escola, a criança, ao chegar na escola, sinta dificuldade quando em casa ela não tem uma educação compatível com as normas sociais. Pensa numa criança que em casa pode fazer tudo o que ela quer. Quando ela chega na escola, ela não pode fazer tudo o que ela quer. Então ela começa a ter limites que não foram dados no ambiente privado, no ambiente doméstico da vida dessa criança. É onde ela vai começar a encontrar dificuldades de relacionamentos na escola, porque ela vai encontrar limites. E nem todos os limites estão escritos. Tem limites que não são registrados por escrito. Tipo, ficar calado quando o outro está falando, esperar o colega falar, não ficar em pé em cima da cadeira na escola, não arremessar nada nas pessoas, não ficar gritando, atrapalhando a aula. Nada disso está registrado por escrito. Mas é um conjunto de normas morais que as pessoas precisam obedecer na vida em sociedade. Então tudo aquilo que a sua família de repente não faz, não te ensina, a sociedade vai te cobrar de modo assim implacável e no plano de norma moral. Então, as normas morais no Brasil, quando elas correspondem à cultura local, à cultura nacional, essas normas morais são conhecidas no plano científico, no que se escreve em filosofia, em história, em ciências sociais, tais como sociologia, antropologia, ciência política. Então, toda vez que você pensar em normas morais no Brasil, no que diz respeito à cultura local, ou que diz respeito ao que está dentro do território nacional, tanto na história, na filosofia, sociologia, antropologia, ciência política, tudo isso vai corresponder ao que se chama de patriarcado. Tá? Patriarcado é uma visão de mundo orientada
pelo conjunto de normas sociais que hoje a sociedade humana questiona. Vou dar exemplos do patriarcado. A ideia de que o homem é superior à mulher, de que o homem é o chefe da casa, de que só a mulher tem jeito, né, nasceu para a vida doméstica. O que isso significa? Significa dizer que comportamentos de homens e mulheres que colocam os homens numa posição acima das mulheres são comportamentos naturais, como se homens e mulheres nascessem para desempenhar determinadas funções, papéis sociais. E no campo científico, produzido, repito, pela filosofia, pela história, pelas ciências sociais, eu já falei, sociologia, antropologia e ciência política, isso não é entendido no campo da ciência como algo natural, mas é entendido como pretexto. A natureza, as diferenças biológicas, as diferenças naturais entre homens e mulheres são utilizadas como pretextos, segundo a própria Simone de Beauvoir, para organizar a sociedade de modo que os homens se encontrem numa posição superior à posição das mulheres, né? E isso tem consequência no mercado de trabalho. Por exemplo, o casal trabalha fora, os dois trabalham em empresa privada. A criança fica doente. Quem vai faltar para o trabalho para ficar com a criança? A mulher. Isso não é natural, isso é cultural. Então, quem começa a ficar mal visto na empresa porque está faltando? O homem ou a mulher? A mulher. Aí começa a se construir a ideia de que a mulher não deve estar no mercado de trabalho, não deve ocupar espaço na vida pública, mas deve ficar dentro de casa, restrita à vida privada, ou seja, à vida doméstica. E como ela não trabalha dentro dessa concepção, ela vai depender do dinheiro do homem. Entende? Então o sustento dela vai depender de outra pessoa. Então, dentro dessa perspectiva patriarcal, a mulher não tem autonomia financeira. Ela não paga as suas contas, ela não trabalha, ela não produz riqueza e depende, portanto, de outra pessoa. Outro aspecto muito interessante do patriarcado é o que diz respeito às relações raciais, né? A questão racial, ela é entendida a partir da perspectiva de etnia no campo da ciência. E aí se constrói todo um trabalho científico explicando como a população afrodescendente foi marginalizada, foi excluída das oportunidades construídas durante o século XX na sociedade brasileira, no que diz respeito ao trabalho livre e assalariado, à industrialização. Essa população recém-liberta, ela não teve oportunidades. Uma prova disso é o projeto do Estado brasileiro de importação de brancos, popularmente conhecido como imigração europeia. Então, o Estado brasileiro tinha um projeto racista de clarear o tom da cor da pele da população através da miscigenação, convidando pessoas brancas da Europa para trabalharem aqui no trabalho livre e assalariado nas indústrias, trabalho esse organizado ao longo do século XX, e essas pessoas, elas encontram as oportunidades que a população recém-liberta não encontra. Os escravizados, quando foram libertos, eles foram colocados à margem, ou seja, fora das oportunidades. Foram morar em morros, viviam sem saneamento básico, como vivem até hoje, né, em muitas regiões do país. E isso trouxe consequências para a sociedade, que é o chamado racismo estrutural. Existe toda uma estrutura social de marginalização, de exclusão dessas pessoas, que se traduz no Rio de Janeiro numa política de guerra aos pobres. Porque o que se chama de guerra às drogas, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Porque se existisse uma política séria de guerra às drogas, nós teríamos maior segurança nas nossas fronteiras, para que os entorpecentes ilícitos, popularmente chamados de drogas, não passassem pelas fronteiras. Haveria um maior esforço das Forças Armadas e da Polícia Federal em impedir a entrada dos entorpecentes. E outro fato curioso também é que o tráfico, quando ele é promovido, quando ele acontece nas áreas nobres das cidades, também não existe troca de tiro, também não existe repressão. Aí a gente entende que a política de guerra não é guerra ao tráfico, não é guerra às drogas, é guerra ao pobre. E aí você começa a entender o que Luiz Mira escreveu no livro A Guerra Civil.
que o Estado brasileiro tem um projeto de genocídio étnico e social, de destruição de vidas pobres e negras. E aí você cai no outro problema, no que é ser negro no Brasil, né? E tem referência teórica para isso também, o Horaci Nogueira. Ele compara o racismo no Brasil e nos Estados Unidos e constata que no Brasil a discriminação e o preconceito se intensificam conforme escurece o tom da cor da pele. Ou seja, as pessoas se autodeclaram negras quanto mais escuro for o tom da cor da pele. Então, se a pele for clara, a pessoa pensa que é branca, né? Isso se traduz num problema. E outra coisa é o racismo nos Estados Unidos. Lá, basta que a pessoa seja afrodescendente para ela entender que é negra, né? Aqui não. Aqui a negação à negritude existe porque a gente sabe que existe preconceito e discriminação e ninguém quer ser discriminado. Então essa coisa de que existe democracia racial no Brasil, a gente sabe que não existe. A gente sabe muito bem como o preconceito se manifesta aqui. E eu estou falando sobre a questão da mulher, sobre a questão do negro. Poderia falar também sobre a questão da população LGBT, dos homossexuais. Eu não sei se vocês sabem, mas o termo, a palavra homossexualismo, ela não é utilizada num plano de análise científica, porque homossexualismo significa doença. E já se entende que a homossexualidade não é doença, tá? Então, falar sobre multiculturalismo significa falar sobre um projeto de ruptura com o patriarcado, né? Que usa ainda o termo homossexualismo, que entende ainda que a mulher é inferior ao homem e é mais apta à vida doméstica pela natureza, que entende que a população negra se encontra às vezes na favela porque quer e não por causa de um sistema educacional injusto, por causa de uma meritocracia falida, que é a meritocracia no Brasil. Então, ser multicultural significa negar o patriarcado. E o patriarcado, ele possui uma perspectiva nacionalista. O multiculturalismo, como nós vimos no início da aula, possui uma perspectiva multiculturalista e internacionalista, tá? Então, toda vez que você fala assim, multiculturalismo é algo internacional. E por que eu dei esses 3 exemplos? Porque existem movimentos sociais de luta por igualdade, movimento social de promoção da igualdade racial, movimento social de promoção da igualdade de gênero. É porque gênero também se entende dentro da perspectiva multicultural, que é diferente de sexo. O sexo corresponde à estrutura física do ser humano, como ele nasce, como é a sua natureza física, tá? Isso a gente entende que é diferente. Agora, o gênero é o modo como o indivíduo se relaciona com o mundo que o cerca. Então, isso a gente deve respeitar como cada um se entende, se percebe no mundo. Então, o respeito está na base dos movimentos sociais, o respeito à diversidade, né, está na base da perspectiva multicultural. Por isso estudamos o multiculturalismo, porque nele reside o respeito e a tolerância à diferença. A você de repente não gostar, mas você entender que tem que respeitar. E não tentar silenciar e censurar o outro. Tipo, vamos proibir a professora de falar sobre isso. Isso não vai acontecer. Porque o multiculturalismo, ele é construído no mundo a partir da queda do Muro de Berlim, quando o socialismo perde para o capitalismo. A partir da vitória do capitalismo, o que vai acontecer é a construção do neoliberalismo num plano econômico, de redução do Estado com privatizações, e o neoliberalismo num plano moral, que é o que a gente está estudando na aula, como multiculturalismo. Então, o multiculturalismo é uma expressão do capitalismo. E o capitalismo nada mais é do que uma organização social e econômica orientada pelo princípio da troca e do lucro. Então, no capitalismo entende-se que existe a troca, entende-se que existe o lucro, entende-se também que existe a competência técnica, daí fornecer uma boa educação escolar para todo mundo, entende-se a importância da competição e da meritocracia, isso aí. Agora, como vamos construir uma proposta meritocrática com um sistema educacional injusto? Esse é um desafio para a sociedade brasileira. Então, falar de multiculturalismo significa falar de ruptura com o patriarcado
e de defesa dos movimentos sociais de luta por igualdade, pela promoção da igualdade de oportunidades, tal como ensinou o filósofo norte-americano John Rawls, né, filósofo liberal. Ele fala sobre a importância da preocupação da sociedade com a distribuição das oportunidades. Olha que fantástico, né? E a gente começa a entender como o mérito se localiza na sociedade brasileira, né? Então, falar de multiculturalismo é falar de um modo de viver o sistema capitalista. É falar sobre respeito, sobre tolerância, sobre ruptura com a cultura local. Qual é outra expressão que eu posso falar que corresponde ao multiculturalismo? A cultura global. Tá? Então, cultura global é equivalente a multiculturalismo, é equivalente a normas morais num plano liberal, que é, portanto, capitalista. Então, ser de direita liberal significa ser multicultural e dizer não ao patriarcado. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Quem tiver dúvida pode colocar no chat. Ninguém está com dúvida? Então, finalizando.